Milhares de romeiros em peregrinação pela rodovia Presidente Dutra. Destino, Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Na bagagem, histórias de fé e agradecimento à padroeira do Brasil. O repórter Canção Nova está no ar. É no abrigo do colo de Aparecida que os filhos se encontram. Alice tem a certeza de que nenhuma jornada é tão longa quanto o infinito de um instante com a mãe. Sei que ela está com a gente em todo lugar que tiver, mas principalmente estando aqui na presença da mãe nossa, a proteção é total. Eles vêm de carro, de ônibus, a cavalo, a pé, de bicicleta. No caminho se juntam a outros, formando uma grande romaria. Sobre o meu cavalo. A tradição tropeira se une à devoção a Nossa Senhora para percorrer mais de 1.100 quilômetros. Tão longe Santa Catarina se torna tão perto de Aparecida porque os filhos, eles têm um vínculo tão afetivo com a mãe que se torna a mesma casa, o mesmo Brasil. Em 66 anos de idade que eu tenho, a primeira vez eu estou muito gratificante de vir. Isso era um sonho da gente, entre nossos amigos, que nós estamos nos preparando não de hoje, há um ano já que estamos se preparando para essa viagem, para essa romaria. Depois de 34 dias, o tão aguardado encontro com a Senhora Aparecida. Sentimento único, tá? Cada um no seu coração sabe o que tem, o que passou, o que pediu, o que veio pedir, o que agradeceu. Os grandões que cruzam o país, uma vez por ano, têm como destino o Santuário Nacional. Alguns vêm pagar promessa. Sofri um acidente muito forte no momento, aí gritei a Nossa Senhora e ela me atendeu no instante. Eu e minha esposa, nenhum sofremos nenhum arranhão. E o carro ficou completamente destruído à frente, tanto o meu como do outro condutor. Outros vêm apenas para rezar, agradecer e pedir proteção. Somos devotos e todo ano a gente vem agradecer, pedir proteção para seguir mais um ano. Pelas estradas, eles transportam a devoção na padroeira do Brasil. A gente já sai de casa primeiro, entra no caminhão, pedindo uma oração e a proteção dela, graças a Deus, nunca passei por nenhum apuro. Para pedir de romaria em prece, paz nos desaventos. Cada um vem com uma história e um motivo para rezar. É um caminho bem tradicional aqui na nossa região. E eu, como devoto de Nossa Senhora Aparecida, promessa para estar cumprindo aí esse ano. Se Deus quiser, vai ser alcançada e como meta é fazer esse pedal aí. Nenhuma caminhada é tão difícil perto do tamanho da graça recebida. Estou pagando a promessa. Era uma doença e agora fiquei bom e tenho saúde para ir a pé até lá. A peregrinação a pé é também uma forma de agradecimento. Eu vim pela fé. Eu sempre fiz educação física, sempre gostei, participo de um monte de corridas, né? Mas assim, nunca tinha feito uma jornada a pé. A gente sempre está vindo aqui de carro e tal, e essa vez eu decidi vir a pé. Para poder, na verdade, eu vim mais agradecer do que pedir, né? Essa é uma tradição de pelo menos 300 anos aqui em Aparecida. Desde que a imagem foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul, os romeiros vêm para perto de Nossa Senhora. Depois de longas distâncias de horas e até dias, um aconchego para o corpo e para a alma, quando se tem diante dos olhos a imensidão da fé. É sempre emoção. Eu tenho ela como minha mãe, minha madrinha. Eu perdi minha mãe muito cedo. É nesse momento que se percebe que todo esforço do caminho vale a pena. Se ela se sacrifica por mim, me sacrifico por ela também. E não é um sacrifício, é um prazer de vir até ela a pé, que eu não me canso. Nossa Senhora deu muita força para nós também no caminho, com as nossas orações. Não importa o meio que chegou, estar em Aparecida já é uma demonstração de fé. É a expressão de um povo que ama a sua mãe. É a expressão de um povo que se sente acolhido por esta mãe. Por isso fazem, das mais diversas formas, esforços para chegarem a este lugar. Em Romaria, os filhos se dirigem para a casa da mãe, tomados de emoção e cheios de esperança, porque diante dela se tem a certeza de que o céu é ali mesmo.
No programa de hoje também vamos mostrar todos os detalhes da capital mariana da fé. Vamos falar das visitas dos papas e da princesa Isabel ao santuário. Nesse solo do Santuário Nacional já pisaram 3 papas. E por que não dizer que um santo esteve aqui? Tem ainda a mística que envolve Nossa Senhora e o Rio Paraíba do Sul. Naquele outubro de 1717, 3 pescadores tiraram das águas a imagem daquela que se tornou a rainha e padroeira do Brasil. A devoção que transformou uma aldeia numa das cidades mais conhecidas do Brasil. E a devoção que alcançou os peões nos rodeios do Brasil e do mundo. Como a devoção a Nossa Senhora Aparecida foi parar na arena, ninguém sabe ao certo, mas já foi eternizada até em música. Nossa Senhora, vou fazer uma oração. Ave, pra Nossa Senhora, vou pedir a proteção. E a gente começa essa segunda parte do repórter Canção Nova especial de Nossa Senhora, contando a história da cidade de Aparecida, que tem ligação direta com o encontro da imagem da padroeira do Brasil nas águas do Rio Paraíba do Sul. A cidade, que recebe 12 milhões de pessoas por ano e tem o maior santuário mariano do mundo, nasceu de um milagre. Antes de se tornar a capital da fé, a terra da padroeira pertencia ao município vizinho, naquela época chamado Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. Apareceu nas águas do Rio Paraíba e, como dizem os documentos, no termo da vila, isto é, perto da vila de Guaratinguetá, que é uma vila abençoada, porque primeiro teve Nossa Senhora Aparecida, depois o Frei Galvão, todos do século XVIII. O registro do encontro da imagem foi feito nessa igreja, construção mais antiga de Guaratinguetá, a terra das garças brancas. Com o crescimento da devoção, mais gente foi fixando moradia nas proximidades do local do encontro. A gente fala que o marco inicial do povoado de Aparecida é lá no Porto Itaguaçu. Itaguaçu, Pedra Grande, né? É o simbolismo, é o significado da palavra. Desde então, o Porto Itaguaçu passou a atrair muitas pessoas. 18 casas de pescadores, mais ou menos, são pouquíssimas as casas. Aqui era uma zona rural de Guaratinguetá, para a época muito distante. Com a construção da capela no Morro dos Coqueiros, os romeiros se hospedavam nas chamadas Casas da Santa, ao redor da igreja. Gostavam muito de chamar aqui o local de Sítio das Romarias. Mas, a partir de 745, começamos a chamá-la de Aparecida mesmo. Tivemos vários nomes. O último e talvez o mais conhecido é a Aparecida do Norte. Os romeiros que vinham de trem embarcavam na Estação Norte. Então, passaram a se referir como Aparecida do Norte. Devia ser uma Nossa Senhora de Guaratinguetá, onde as terras foram encontradas. Não, é só uma Nossa Senhora Aparecida e basta. A terra da padroeira do Brasil, por 211 anos, pertenceu a Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Foi só em 17 de dezembro de 1928 que passou a se chamar oficialmente Aparecida, cidade que cresce junto com a fé do povo. O município de pouco mais de 36 mil habitantes vive do comércio e do turismo religioso. Eu acho que a cidade não teria outra característica. Há uma necessidade também de nós atendermos o romeiro que aqui chega. A estância turística religiosa é a cidade dos romeiros, dos filhos que querem sempre estar perto da mãe. Não ficamos um dia sem um romeiro na cidade. Então, esses 300 anos, percebe-se que é em torno mesmo da imagem de Nossa Senhora. Nesse pedacinho do país, a 170 quilômetros da capital paulista, foi encontrada a imagem que seria conhecida, amada e chamada de Aparecida, a padroeira do Brasil.
Em 1717, o Brasil vivia uma época de transformações. O domínio dos portugueses e a escravidão eram os nossos maiores problemas. Nesse contexto, surge a imagem da Virgem Maria nas águas do Rio Paraíba do Sul para despertar a fé e consolar o povo sofrido. No Brasil do século XVIII, a vida era simples para a maioria da população. Nas fazendas, os senhores de engenho cultivavam boa parte dos produtos que serviam à sociedade local. Embora houvesse homens livres, a herança do início do Brasil colônia de 1500 ainda existia. Assim, nessa época, a maioria do trabalho pesado era feita por escravos. Predominantemente, os escravos do Vale do Paraíba eram os índios. Eles eram aprisionados e viviam como escravos. Somente a partir do encontro do ouro, no século XVIII, que começa então a vir os primeiros negros para o Vale do Paraíba, porque esses bandeirantes se enriqueceram com ouro, já podiam adquirir, né, chamado naquela época de peças da Guiné. Nesse mesmo período, o ouro no Brasil motivava exploradores para as Minas Gerais. Fato que trazia movimento de tropeiros com as vendas na beira das estradas. A simplicidade rural foi levada às áreas urbanas, onde as tradicionais vilas eram formadas. Em São Paulo, o interior do estado chamava atenção pela geografia privilegiada. Entre Rio, São Paulo, Minas Gerais e o Porto de Paraty. Negociava com o Rio de Janeiro e com as Minas Gerais quando foi descoberto o ouro e depois passou a lidar com os engenhos. Outro benefício da localização da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá foi o crescimento às margens do rio Paraíba do Sul. Como não havia muito gado, o peixe era o principal alimento do período. E a pesca que acontecia nessas águas era uma importante fonte de renda para moradores locais. A água era essencial para o colono. Então ele tende a se aproximar do rio e o rio era visto então como essa fonte de vida, né? Fonte de alimentos, os peixes, para os colonos. Aí porque sempre se houve o desenvolvimento da pescaria, né, em torno do Rio Paraíba, né? Os grandes negócios eram um dos motivos para os senhores de engenho frequentarem as vilas. A fé era outra razão para os conduzirem às cidades. A maioria dos moradores, dos donos das fazendas, morava nas fazendas que eram os engenhos da época e vinham à cidade no fim de semana para negociar e para as obrigações religiosas, missas, festas, etc. O encontro da imagem em 1717 transformou a rotina pacífica do local. Muitos vinham de longe para ver a Santinha Milagrosa. Difícil era encontrar quem não se identificasse e demonstrasse uma devoção sem igual. Eles perceberam que a mãe, né, estava se revelando a eles. E aí começa uma história de luz, uma história de bênçãos, uma história de proteção. A mesma que 300 anos depois ocupa o lugar mais nobre no coração do povo. É uma santa do povo, é uma santa que atende a todos e a grande devoção do Brasil. Além de milhares de romeiros, o Santuário Nacional de Aparecida também já recebeu a visita de 3 papas, São João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Além disso, o local também recebeu a visita de uma princesa muito importante para a história do país, a Princesa Isabel. Veja na reportagem. Antes mesmo de ser oficialmente a rainha e padroeira do país, um príncipe e uma princesa se renderam à sua proteção. Em 22 de agosto, o príncipe regente Dom Pedro I rezou diante da imagem pedindo pela situação política do Brasil. 15 dias depois, em 7 de setembro, nascia o Brasil independente, na colina do Ipiranga, em São Paulo. Um momento de grande decisão, porque não era possível continuar como colônia de Portugal, mas tinha que ter uma força, até uma fé para criar a independência. A princesa Isabel, que libertou os escravos, por muitas vezes se fez romeira de Nossa Senhora. A devoção da princesa nasceu com o pedido dela ficar grávida. Na ocasião, ela ofertou um manto com 21 brilhantes, representando as 20 províncias e a capital do império.
A herdeira do trono brasileiro voltou em 1884, acompanhada do marido e dos 3 filhos. Ela quis também dar um presente a Nossa Senhora. E ela deu uma coroa belíssima de ouro para Nossa Senhora Aparecida. E essa coroa foi usada, então, na coroação, dia 8 de setembro de 1904. A coroa é a mesma que está na imagem até hoje. Essa terra de milagres já recebeu muitas visitas ilustres. Nesse solo do Santuário Nacional já pisaram 3 papas. E por que não dizer que um santo esteve aqui? Em 4 de julho de 1980, o Papa João Paulo II teve seu primeiro encontro com a Senhora Aparecida, a quem hoje compartilha a honra dos altares. São João Paulo II chamou Aparecida de coração católico do Brasil. Na visita, consagrou o altar e concedeu o título de Basílica Menor ao Santuário Nacional. 250 mil pessoas aqui em Aparecida, uma cidade de 35 mil pessoas, é um volume imenso, né? Então e o que ele faz aqui como devoto de Nossa Senhora, para o povo fica, se o Papa é devoto de Nossa Senhora Aparecida, o que acontece? Acontece que quem está longe, está em 600, 1.000 quilômetros daqui, fala, um dia eu vou lá onde o Papa foi. Fica isso na mente do povo. Em 2007, foi a vez de Bento XVI. O Papa alemão presidiu a missa de abertura da 5ª Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe, diante de mais de 150 mil pessoas. Francisco veio ao Brasil em 2013 por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mas fez questão de visitar a Casa da Padroeira dos Brasileiros. Numa manhã fria e chuvosa, o pontífice venerou a imagem de Aparecida e celebrou uma missa. Francisco, a gente parece que está em casa, né? Ele está direto, né? Falando coisas diretas para o povo, para as pessoas, falando para o pobre, para o simples. Ele, além do estudo, como jesuíta que é, né? Aprofundado, ele tem essa facilidade, né? De conquistar. Ficou muito, divulgado aquele gesto do Papa de pegar a imagem, de abraçá-la como alguém que faz parte da sua vida, né? Como a gente abraça um amigo, como a gente abraça um familiar. A terra da padroeira presenciou o encontro do Papa argentino com a Santa Brasileira, do alemão com a Virgem Negra e de São João Paulo II e Aparecida. O Brasil se tornou um país sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, e quem se tornou a rainha do coração do povo foi a pequena imagem de barro encontrada no Rio. Depois do intervalo tem a mística que envolve Nossa Senhora Aparecida e o Rio Paraíba do Sul, e a devoção que transformou uma aldeia numa das cidades mais conhecidas do Brasil e do mundo. O repórter Canção Nova volta em instantes. Há 300 anos, 3 pescadores encontraram nas águas do Rio Paraíba do Sul a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que se tornou um dos símbolos mais importantes de nossa fé no Brasil. Agora, nós vamos te levar ao local exato dessa pesca milagrosa, no porto de Itaguaçu, em Aparecida. Navegar pelas águas do Rio Paraíba do Sul é recordar a fé que une o país. E foi aqui que a nossa história teve início há quase 300 anos. Quem conta essa história é um devoto de Nossa Senhora Aparecida. Muitas pessoas sempre pedem para levar água do rio, para molhar as mãos, os pés. Eu falei, Nossa Senhora, é a minha vez. Então eu fiz uso das águas do rio para lavar os meus olhos e, para minha surpresa, no outro dia eu vim trabalhar sem nenhum problema nos olhos. Essa história de fé começou no Porto Itaguaçu, local em que a imagem foi encontrada, a 2 quilômetros do Santuário Nacional de Aparecida. O Vale do Paraíba Paulista se tornou um pedacinho do céu no Brasil.
Nesse trecho onde tudo começou, o Rio Paraíba do Sul tem quase 9 metros de profundidade. E outro fato que chama a atenção é a distância entre o encontro do corpo e da cabeça da imagem. Centenas de metros separam a cruz que indica a direção do corpo da imagem encontrada do Mirante das Pedras, local em que a cabeça da imagem foi achada. Eu imagino assim, pessoas que tinham que trabalhar, estavam trabalhando, teriam que cumprir aquele trabalho, cansados, encontram uma imagem quebrada, mas guardam. Esse é um mistério. Naquele outubro de 1717, 3 pescadores tiraram das águas a imagem daquela que se tornou a rainha e padroeira do Brasil. Eles se tornaram os primeiros devotos. João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, eles tiveram certeza que o que aconteceu com eles aqui foi muito além de uma simples coincidência. E nós estarmos aqui hoje também é uma prova disso. Muitos são os romeiros que vão contemplar esse mistério da fé. Emocionante, chega a arrepiar, né? Muita emoção, porque a gente se deporta há 300 anos atrás, né? Como foi os pescadores. Eu sempre vinha para Aparecida como bispo, ali no hotel, a gente enxergava o rio, até imaginava que o rio fosse menor. Paraíba do Sul nasce na Serra da Bocaina, no município de Areias, no interior paulista. O rio passa por 184 cidades, de 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São mais de 1.100 quilômetros de extensão. Suas águas hoje são utilizadas para abastecimento, diluição de esgoto, irrigação e geração de energia. E também se tornou ponto de peregrinação na cidade onde tudo começou. No Porto Itaguaçu, há uma capela com uma parede de vidro para contemplar o chamado Rio Santo. Acho isso muito interessante para a gente conhecer, né? Se aprofundar mesmo, conhecer o local. O silêncio de uma lágrima traduz o sentimento de estar no local do milagre. A mesma emoção de quem ganha o pão de cada dia, contando a história de fé no Brasil. Para mim é mais do que um simples trabalho, não é? É uma missão que eu tenho, eu considero assim, né? Poder estar aqui ajudando na divulgação, nessa propagação, na perpetualização desta devoção à Nossa Senhora. Senhora Aparecida das Águas, das mãos do pescador para o coração da nação. Bendito o rio que revelou a mãe dos brasileiros. A imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou na Casa dos Pescadores por muitos anos. Só em 1745 ela ganhou uma capela. Hoje está num lugar de destaque no maior santuário mariano do mundo. Com um número incontável de filhos, a casa não podia ser pequena. O endereço da Mãe Aparecida há 35 anos é o maior santuário dedicado a Nossa Senhora no mundo. Grandiosidade ofertada e construída há 62 anos pelo povo em agradecimento a tantas graças. Por 15 anos, o altar da Senhora Aparecida foi na Casa dos Pescadores. Só em 1732, um oratório foi construído no Porto Itaguaçu, local do encontro da imagem. Foi ali que aconteceu o milagre das velas. A capelinha simples é hoje a Igreja de São Geraldo. Na década de 1740, a igreja já reconheceu oficialmente, através do padre Vilela, que a devoção era uma devoção, né, digna, era algo sério. E esse padre, observando toda a devoção à Senhora de Aparecida, ele pede autorização ao Rio de Janeiro para construir então uma capela, uma igreja oficialmente a Nossa Senhora. A primeira igreja dedicada à imagem Aparecida das Águas foi construída no Morro dos Coqueiros, onde hoje é o centro da cidade de Aparecida, bem no local da matriz basílica. A inauguração foi em 1745, na festa de Santa Ana, no dia 26 de julho, data em que foi dada a bênção e celebrada a primeira missa. E neste dia da inauguração, ela recebeu o nome, com autorização do bispo do Rio de Janeiro, de Capela de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Daí surge então o nome de Aparecida, oficialmente.
A capela foi construída com a ajuda do povo para dar um lar maior à Mãe Aparecida. Os romeiros, à noite, tiravam Nossa Senhora do camarim e posavam com Nossa Senhora. Eu imagino que posavam ali em seus braços. O filho querendo ter a mãe em seus braços. A devoção, que começou com os 3 pescadores, não demorou muito para ir além da região onde a imagem foi encontrada. Já em 1782, uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi construída na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. A primeira de tantas outras, Brasil afora. A devoção foi se espalhando através de tropeiros e viajantes. Olha, vai lá no vilarejo dos pescadores, da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, tem uma imagem, a Senhora Aparecida, a mulher que apareceu no rio, ela está concedendo milagres. A construção não resistiu ao tempo. Em 1888, uma nova igreja com arquitetura barroca foi inaugurada no mesmo local. Igreja que 5 anos mais tarde recebeu o título de santuário e em 1908 passou à Basílica de Aparecida. Então está no livro do tombo que as pessoas já estavam assistindo à missa praticamente fora da igreja, não comportava. 67 anos depois da inauguração, começou a construção de uma igreja maior no Morro das Pitas. Em 1980, foi consagrada pelo Papa João Paulo II, que concedeu o título de Basílica Menor. Às 9 horas da manhã do dia 3 de outubro de 1982, o país parou para acompanhar a imagem de Nossa Senhora Aparecida ser levada da antiga para a nova Basílica. Desde então, essa se tornou a casa oficial da mãe de todos os brasileiros. A Basílica Velha se tornou patrimônio histórico, religioso e arquitetônico. A Basílica Nova passou a Santuário Nacional em 1983. A gente vê a simplicidade e a pequenez, mas a fé que se torna grandiosa. A riqueza está na fé. E o nosso povo brasileiro é um povo de fé, não é? Ali no Santuário Nacional de Aparecida, milhões de pessoas continuam repetindo o gesto dos primeiros devotos. A imagem simples se tornou rainha do Brasil. A Senhora Negra, Aparecida das Águas, foi coroada e vive num altar revestido de ouro com muitos dos seus filhos aos seus pés. Com certeza você já deve ter ouvido alguma canção que fale de Nossa Senhora Aparecida. Do erudito ao popular, do MPB ao sertanejo, são várias demonstrações musicais dessa devoção tão mariana e tão brasileira. Mas uma dessas canções se tornou um símbolo nacional dessa devoção. É de sonho e de pó, o destino de um sonho. Eu fiz questão que ela não fosse mais minha, entendeu? Eu não me sinto mais dono dela, eu estou aí cantando como se fosse a primeira vez. Romaria foi escrita na década de 70 pelo músico e compositor de Taubaté, no interior de São Paulo. Comecei a fazer romaria, eu estava contando uma coisa que eu conhecia. É uma música que envolve talvez o maior símbolo nacional. A letra é simples, fala do romeiro de Nossa Senhora Aparecida, das lutas na vida e no caminho rumo ao encontro da mãe. Devotos que não perdem a esperança, sustentada pela fé. Nossa Senhora de Aparecida. A música, no entanto, demorou a ser conhecida, até que em 1977, na voz de Elis Regina, se tornou um clássico nacional. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. 4 décadas depois, Romaria já foi regravada mais de 400 vezes. Da minha vida. O meu pai foi leão, minha mãe solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. A
composição de Renato Teixeira, é uma poesia simples que toca o coração e encanta a alma. Eu achei muito inteligente do Renato Teixeira, né? Ele falar, eu não sei nem rezar, então vim aqui mostrar meu olhar. Ver até onde a profundidade disso. A música Romaria eterniza em versos e melodias a fé do povo brasileiro. Todos os que cantam essa ou outra canção em homenagem à Nossa Senhora Aparecida se tornam guardiões da devoção à padroeira do Brasil. O fato de ter chegado até aqui, tenho certeza que tem o dedinho dela nessa história. As coisas foram acontecendo na minha vida tudo ao seu tempo, no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Daniel interpreta a Romaria quando compartilha o palco com Nossa Senhora. Ela está em todos os lugares, ela está em tudo que eu faço, ela está em todas as minhas orações. Ela é presença constante realmente na minha vida, é a minha segunda mãe. Nas apresentações de Sérgio Reis, a imagem está presente no chapéu. Quando a música começa, o cantor vira um devoto e expressa sua fé na padroeira do Brasil. Quando canta falando de Nossa Senhora Aparecida, é uma oração, não é um canto, é uma oração. Renato Teixeira conseguiu escrever o que se transformou num hino à Senhora de Aparecida. Eu tenho uma história super bonitinha que aconteceu com o Luiz Gonzaga, o velho Lua, meu Gonzagão. Quando eu saí do palco, eu cruzei com ele que ia entrar, né? Daí ele falou assim, cantou sua asa branca, né, seu Teixeira? Eu, naquele momento, eu achei que ele estava brincando comigo. Ele falou assim, não estou brincando, não, estou falando sério. Eu acho que é uma canção que vai durar, daqui a 30, 40 anos você vai me dizer se eu tenho ou não razão. Mas essa é uma canção que chegou para ficar. Romaria se tornou a música símbolo de uma devoção nacional de 300 anos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira que namora nós, Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e encontrei pra minha vida. Depois do intervalo, vamos mostrar os tradicionais fotógrafos lambe-lambe que ajudam a contar a história da padroeira do Brasil. Tem ainda a devoção dos peões de rodeio que dedicam suas conquistas à Nossa Senhora Aparecida. O repórter Canção Nova especial dos 300 anos volta em instantes. Ao visitar o Santuário Nacional, muitos romeiros querem eternizar momentos importantes de sua vida, como batizados e casamentos na Casa da Padroeira do Brasil. Conheça agora belas histórias de quem conseguiu receber os sacramentos no mesmo local onde vivem a devoção à Nossa Senhora Aparecida. Uma devoção que leva multidões ao Santuário Nacional. A presença de cada filho é a demonstração de um apego sincero àquela que zela pelo povo brasileiro há quase 300 anos. Um aspecto que essa história tricentenária ajudou a preservar foi a realização de sacramentos. Isso desde os tempos em que a matriz basílica ainda era uma capela. Hoje, aqueles que vêm podem participar de sacramentos todos os dias. A Santa Missa é o primeiro em número de romeiros. Em dias de menor movimento, o mistério da Eucaristia acontece na Capela São José. Mas no centro estão as celebrações mais solenes, que acolhem multidões. Eu tenho a oportunidade de receber pessoas de vários lugares do mundo, de outras confissões religiosas, mas sempre passam por aqui porque sente que aqui, nesse espaço sagrado, renova as forças para a caminhada no dia a dia. No subsolo da Basílica, outro sacramento que acontece todos os dias é a confissão. Fiéis que desejam o perdão de Deus para viverem um novo tempo da fé. Os sacramentos que as pessoas vêm porque têm a certeza que aqui vão encontrar um padre todos os dias, o padre vai celebrar a Eucaristia e o padre vai atendê-los em confissão. Mas aquela veneração tão marcante que se vê
é capaz de ir além. As histórias de devoção ligadas aos sacramentos também estão relacionadas ao batismo. A própria capela em que o sacramento é celebrado desde 2010 foi um presente de uma família de devotos. E como tudo na Basílica tem significado especial, um dos símbolos mais marcantes é a cúpula, que aqui simboliza o céu, que faz todo o batizado ser luz no mundo. Os finais de semana são mais comuns para os batizados. A capela, na esplanada João Paulo II, no lado de fora do santuário, recebe muitas famílias. Por isso, o número expressivo de batizados. Só no primeiro semestre do ano foram mais de 1.300. Praticamente todos com histórias de agradecimento à Virgem Maria. Foi assim no nascimento da Sofia e da Teodora. A vida das bebês corria risco antes mesmo de virem ao mundo. Na gravidez eu tive placenta prévia, muito sangramento. Poderia correr de nascer antes do tempo, prematuro, ou até acontecer coisas piores. Aí a gente entregou na mão de Nossa Senhora. Mas graças a uma intercessora fiel, tudo deu certo. Ela conseguiu nascer no tempo certo e nasceu bem, graças a Deus, Nossa Senhora Aparecida. Os laços que unem homem e mulher por toda a vida sempre acontecem sob uma história de amor não só entre o casal, mas também com a Mãe de Deus. Foi assim com Amanda e Lionel. O noivo foi uma das crianças batizadas no santuário na década de 80. A minha mãe, quando ela ficou grávida de mim, ela teve as complicações dela na gestação. Diante da fé dela, diante daquilo que ela acreditava, fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida. E como essa história chegou ao casamento, a noiva explica. Minha mãe também teve promessas que ela fez para Nossa Senhora, que ela teve as bênçãos alcançadas. E assim, a gente sempre, tudo que eu faço também, eu peço para Deus ir na frente, peço para Maria ir na frente. Eu falo para ele, não podia ter sido em outro lugar. A cerimônia aconteceu em 11 de dezembro de 2015 na Capela São José. O pai adotivo de Jesus é patrono da família e da igreja. Por isso, a capela dedicada a ele é o local do maior número de matrimônios. Para os noivos, um grande sonho realizado. Ela até fala, que na hora que ela entrou na igreja, eu não chorei. Mas a hora que a Nossa Senhora entrou, aí eu chorei. Então, assim, a gente tem um respeito, um carinho muito grande, uma fé muito grande. Foi muito emocionante. É um dia que, assim, eu até brinco com ele, falo assim, podia ser todo dia para reviver. Eles ainda não têm filhos, mas quando vier o primogênito, já decidiram que a história continua. O batizado vai ser na casa da Mãe Aparecida. Eles têm o dom de registrar um dos momentos mais importantes na vida dos romeiros na visita à Aparecida. Nós estamos falando dos fotógrafos Lambi Lambi, que há 6 décadas atuam em frente à Basílica Antiga. A história em preto e branco é de um passado onde muitos ainda vivem para contar. Esse tipo de registro teve início no Brasil na década de 20, quando o ofício de fotógrafo ambulante impulsionou mudanças na fotografia. A novidade atraiu profissionais estrangeiros. Tempos depois, o interior de São Paulo, na região em que a imagem da Virgem Aparecida foi encontrada, se tornou local propício para esse tipo de trabalho. 2 franceses vieram para o Brasil, estabeleceram-se em Guaratinguetá, que é a cidade vizinha. Só que o fluxo de romeiro aqui, devido a santo, eles vieram e fizeram um ateliê aqui em Aparecida, depois mudaram definitivamente para cá por causa do movimento. A Praça Nossa Senhora Aparecida, em frente à antiga Basílica, foi o lugar escolhido pelos retratistas. No final dos anos 50, quase 200 deles fotografavam ali. O romeiro vinha em Aparecida, em primeiro lugar, para agradecer, pedir, e ele precisava levar uma lembrança daqui. E não tinha nada mais interessante do que a fotografia, porque além de registrar a devoção dele, era uma prova realmente que ele teve aqui. Pouco tempo depois, em 1962, seu Jorge se interessou pelo ramo. Saber tudo não sabia, mas o gosto pela vida de retratista era grande. Os amigos ensinou a gente a fotografar.
Ensinou a bater fotografia, ensinou a fazer fotografia, ensinou a ensinar, lidar com educação com os romeiros. A companheira diária tinha um processo delicado de captura de imagem. A gente tinha que usar primeiro o material fotográfico, que é o filme, o postal, os reveladores, fixadores, a água, o mata-borrão, dependia do sol. Por exemplo, quando o sol estava bem quente, então revelava rápido. Quando o sol estava mais frio, era mais ou menos. E quando era bem na boca da noite, aí demorava mais um pouco, mas fazia certinho foto. Para a revelação da foto, outro processo curioso. Lambiam a placa de vidro para saber qual era o lado da emulsão ou passavam a língua sobre a chapa para fixá-la. O gesto lhes rendeu o apelido de lambe-lambe. Desde o início da profissão, os parques, praças e jardins eram locais de trabalho para os lambe-lambes. Até a década de 70, tudo deu certo para os fotógrafos ambulantes. Depois disso, a profissão sofreu uma queda. Chegava ao mercado uma variedade de câmeras portáteis. Depois, com o surgimento do celular, a procura caiu um pouco mais. Mas a nenhum desses equipamentos mais modernos coube a responsabilidade de eternizar fatos marcantes na história do Brasil e de uma devoção tricentenária. O valor que ela tem é mais que material. Para filho e irmão de fotógrafos, o valor sentimental foi eternizado em 2 livros sobre curiosidades da fotografia da época. O título faz referência à maneira mais carinhosa que eram conhecidos. Depois do atentado de 78, a Santa foi restaurada no MASP. Depois que a Santa voltou, aquela festa, coisa e tal, houve uma missa posterior a isso. E o padre Vitor, durante o sermão da missa, designou: agora vocês são os guardiões da Santa. Mesmo que o tempo tenha feito com que os cliques dos guardiões mudassem e as impressões sejam bem mais modernas, o movimento em frente à Basílica continua. É isso que eu estava olhando quando cheguei, é uma coisa de ser um famoso lambe-lambe que nos remete ao passado, nos remete à memória. Isso te faz bem? Sim, com certeza. E não são as selfies que fazem sucesso. Os romeiros esperam por esse registro. A foto que dá para levar para casa, como no passado. Gostou da foto? Boa, gostei. Às vezes traz fotos mesmo dos avós, dos pais mais antigos, e mostra pra gente, pede pra gente reproduzir, fazer outras fotos. A foto preserva a devoção do povo e serve de orgulho para essa geração que faz história na terra da padroeira do país. Estar aqui servindo os romeiros para mim é uma graça, né? E o senhor se orgulha de ser um fotógrafo lambe-lambe? Eu sim, com todo capricho, com todo amor. O rodeio tem como praxe a oração a Nossa Senhora Aparecida, que também é padroeira dessa modalidade esportiva. Em vários eventos, a imagem é levada para a arena para a abertura da festa. Tu que é a luz de cada peão andante, carregamos com confiança, cheios de esperança, a fé em Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Ele está sempre no rodeio com a imagem nas mãos. Não é peão nem locutor. É um pagador de promessa. 30 anos depois, virou o Pedro da Santa. Fiz uma promessa para minha mãe. O médico até deu a guia para amputar o pé. E eu fiz a promessa para ela. E como eu era da Aparecida, eu resolvi entrar na arena. Fazia oração, mas não entrava a imagem. Nossa Senhora! Sua profissão é salvar vidas. Mas ele não tem asas e nem usa capa de super-herói. É um filho de Nossa Senhora protegendo outro filho. Os cowboys falam, é Deus lá no céu e a gente aqui na terra. A nossa coragem vem dela, né? Nossa Senhora Aparecida. Entrega na mão dela a nossa saúde, não só como a minha, mas de todos os companheiros. Seu nome é conhecido internacionalmente. Dono de 3 títulos mundiais, leva a presença de Aparecida por onde passa. Dinheiro é bom, tudo, mas a saúde e a família é mais importante, que Nossa Senhora cubra com o manto sagrado nós, cada um de nós. No rodeio, a fé é tão importante quanto a habilidade. Nesse momento, a arena se torna o elo entre o céu e a terra. O chapéu sai da cabeça e para no peito. É chegada a hora de rezar e pedir proteção.
Até que do alto surge a imagem da padroeira dos peões, na maior arena da América Latina. Essa é uma expressão da religiosidade popular. No mundo do peão, né, entre os muitos sinais que marcam a sua vida, também está o sinal de Nossa Senhora Aparecida. Carregar a imagem de Nossa Senhora Aparecida no chapéu é algo característico do rodeio, porque não é só na arena que se demonstra a fé na padroeira do Brasil e do rodeio. As homenagens estão nos detalhes de cada acessório que compõe o figurino. E não tem idade para demonstrar a fé. É pela proteção, né? Pedir a proteção para ela, que abençoe a gente na arena e abençoe todo mundo aqui também. O público na arquibancada reza junto com o locutor. Tu que foste concebida, padroeira do Brasil, em todos os lares é adorada, e entre as flores conservadas está seu manto azul cor de anil. Como a devoção a Nossa Senhora Aparecida foi parar na arena, ninguém sabe ao certo, mas já foi eternizada até em música. Ave, Nossa Senhora, vou fazer uma oração. Ave, pra Nossa Senhora, vou pedir a proteção. O rodeio é um espetáculo de paixão e alegria. Enquanto o touro pula e gira sem parar, o peão segura com apenas uma das mãos. A disputa é entre animal e homem. E o tempo escolhe quem vence os 8 segundos. Quando se separam, entra em cena os anjos da arena. Toda noite a gente reza e pede para Deus e Nossa Senhora proteger a gente, porque não tem explicação o serviço que a gente faz, né? É só Deus e Nossa Senhora para proteger a gente. Nossa Senhora é a rainha que não precisa de licença para entrar. Nessa competição, esporte e religião se complementam. Este ano de maneira muito especial, porque nós comemoramos os 300 anos do encontro da imagem. A devoção a Nossa Senhora, ela está gravada no coração do peão, como também no coração de todo católico brasileiro. Aparecida é a protetora a quem se demonstra a fé de joelhos. E Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, é a nossa mãezinha querida, que merece todo o nosso respeito e o nosso louvor sempre. É a senhora da vida desses profissionais a quem atribuem tanta proteção. Sempre fui católico e devoto dela, sempre tenho fé muito grande, sempre graças a ela, Jesus Cristo sempre me ajudou. Tudo que eu tenho hoje, sou grato a ela. É a certeza da fé, carregada numa imagem dentro do chapéu. Aqui está ela, protejo e peço para não só me proteger, mas nós todos do rodeio. É ela que nos protege com o seu manto azul, né? É a mãe que dá nome ao filho e não se cansa de levá-la em seus braços, Brasil afora. O que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. Aonde eu vou, ela sempre abre caminho. Que Deus e Nossa Senhora ilumina nós todos. Desde 1717, já são 300 anos de muitas bênçãos na vida das pessoas. E assim, o repórter Canção Nova Especial de Nossa Senhora Aparecida termina aqui. Para você, um ótimo final de domingo, uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus quiser. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e